essa operação, eu fiquei até meio chateado, cara, pelo seguinte, ainda bem que quem ficou até o final vai aprender uma operação diferente aí, que vai estar lá no nosso canal, a gente vai gravar para falar para vocês, tá? Lembrando, quem não segue, dá uma olhada lá, panela das opções, o canal tá bem bacana, o Tombolei tá editando os vídeos, o Felipão tá editando os vídeos, as capas, a gente tá aprendendo bastante, vai ficar bem legal para vocês a cada dia. Sigam lá, deem like, enfim, e sugiram, né, que a gente vai tirando as dúvidas para vocês. Bom, aí, os caras botaram no grupo essa operação, cara, só que eu tava com tanta coisa para fazer, e aí quando eu fui pensar em fazer, os caras, porra, já tava dando um gain absurdo, né? Foi uma operação, como é que vocês pensaram aí, galera? Expliquem aí. Acho que começa, acho que, Felipão, se puder mostrar o gráfico, acho que quer falar sobre ele, acho que é começar o racional por ele, né? É interessante porque a gente começou a observar a mesma ação, né, Tomboli? E cada um... a gente acabou falando no mesmo dia, né? Também o meu dia foi bem corrido hoje, mas eu estava olhando essa ação já há uns 3 dias atrás e percebi que ela estava caindo bastante desde o topo, né? E fazendo a região, ficando numa região de suporte ali interessante, mas como ela tem muita volta, estou observando ela de novo aqui, tem muita volta nela, ela não fica muito parada não, mas eu vou mostrar no gráfico que vai facilitar para vocês entenderem. É o gráfico de Embraer, tá? Então, o que é que acontece? A gente tem essa figura aqui. Aparentemente, você vê que ela fica em uma região ampla aqui, né, nessa região aqui. É a faixa que ela trabalha, né? Mas por ela ser muito volátil, ela sempre está, né, fazendo movimentos seguidos de tocar nessa resistência aqui, que é dos 18 e pouco, né? Desde o ano passado, aqui, desde julho, né? Ela fez essa grande lateralização aqui, nessa região aqui, foi, voltou, tocou novamente aqui já em comecinho de dezembro, né? Quer dizer, pouquíssimo tempo ela foi, subiu aqui, ó, 40%, é isso mesmo? Caramba! Subiu forte. E ela subiu esses 40% em um período de um mês e pouquinho. Estou vendo aqui. Foi um mês mesmo, de 1º de janeiro a 1º de dezembro a 4 de janeiro. E também tudo que sobe desce, né, Rafa? Subiu, desceu aqui seus 27%. Eu observei mais ou menos nesse dia aqui. E, enfim, aquela operação de prática que a gente faz, né? Diferentemente, por exemplo, do que a gente falou em IBOV, né? O que acontece? O IBOV, ele está aqui numa região meio aleatória, né? Vamos dizer assim. Não é suporte nem resistência aqui, é um meio termo. Como a gente falou, isso aqui, tocando aqui essa linha amarela, é um possível suporte que já foi resistência, né? Mas isso aqui é uma zona indefinida. Diferentemente da Embraer aqui que a gente estava falando agora. Repare que como ela vem tocar numa região importante, né? Que já foi testada aqui, que já foi testada aqui. Então, assim, qual é o racional? Ela caiu 27%, pode cair mais? Pode, mas uma ação que caiu 27%, a tendência, a probabilidade maior de que ela vá subir, corrigir, né? Para um valor um pouco mais acima do que cair mais, voltar aqui. E tem muita gente defendendo essa posição. Então, qual é a estratégia da gente? Fala aí, Tomboli. Só uma coisinha antes, Tomboli. Pessoal, entendam que o preço tem memória. Então, percebam que os caras captaram uma situação em que existe uma repetição de padrão nessa ação. Percebam que quantas vezes ela tocou nessa linha de baixo que Felipe mostrou. Olha que interessante. Percebam que mesmo nas quedas mais violentas, ela parece que para exatamente nesse ponto. É óbvio que é garantia que desse ponto ela vai começar a subir? Com certeza não. Mas o mercado, a gente que trabalha olhando isso, a gente trabalha avaliando possibilidades e probabilidades. Claramente, essa região em que ela está hoje, depois de uma grande queda que segurou, já tinha segurado no passado, é uma área que tem gente interessada em compra. Então, pode ser que continue caindo? Como eu disse, sem dúvida nenhuma pode, mas a probabilidade
olhando o comportamento da ação nesse sentido, é que ela, nesse momento, tem uma retomada. Caiu bastante e está numa zona de resistência, de suporte importante. Baseado nisso, o que é que a gente pensa? Ou eu compro a ação, que é o que o cara que faz swing trade faz, compro a ação para ganhar com a subida da ação. Ou eu posso montar operações com opções que se beneficiem da alta, colocando menos capital e, consequentemente, ganhando relativamente mais do que se tivesse comprado a ação simplesmente, né? Por isso que a gente vê muito sentido na questão das opções. Aí os caras montaram essa operação aí. Excelente. A gente montou um... Vou mostrar aqui, vou virar a tela, todo mundo enxergar. Tem essas 3 linhas aqui, eu acabei de fazer 3 linhas no gráfico. Então aqui é o mesmo papel que o Felipe estava mostrando, né, Embraer. Eu fiz a primeira linha aqui, ó, dá para todo mundo ver, que é o R$18. Dá para ver. Dá para ver? Depois uma outra Dá para linha ver. aqui perto do 21 e uma outra perto do 22,50. Então se a gente olhar aqui, né, ó, Felipe mostrou, teve essa subida, ela caiu. E agora a gente vendeu uma put aqui no 18, comprou uma call no 21 e vendeu uma call no 22,50. Então, se o papel que hoje, por isso que a gente já comentou no começo do programa, que andou, né? Na hora que a gente montou o papel, ele não tinha subido tanto no dia, né? Então ele já veio subindo, ele já veio vindo na nossa direção. Quando fechou o pregão, a nossa operação já estava com 51% de lucro. Mas eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente monta essa estrutura, qual que é o payoff. Então, só para colocar, lembre dessas linhas que a gente falou. Então, o que que a gente fez? A gente veio aqui, fez uma trava de alta. Então, dá para vocês verem aqui, né? Aqui é uma call. A gente comprou o papel. O papel não, desculpa, a call aqui no strike de 21. Então, a gente comprou uma. E a gente veio aqui no strike de 22,50 e vendeu uma call. Nesse momento, a gente fez uma trava de alta com call. É uma operação de débito, então a gente paga para montar. Aqui ele está dando uma simetria de 1 para 2,41, mas eu estou abrindo aqui para saber exatamente os preços que a gente pagou. Então, pagamos R$ 91,52. Então, eu vou mudar aqui. Ó. A comprada aqui está 1,6, foi 91. E a vendida foi 52 centavos. Beleza. Então ela fez uma relação um pouquinho maior, quase 1 para 3, né? Então a gente paga 39, poderia receber 110, considerando um lote padrão, né? Aí a quantidade de opções, a gente que define a quantidade, o lote que a gente vai fazer. E aí o que acontece? Do que a gente pagar essa operação, o que a gente pensou? Teve aquele suporte no R$18, na verdade, voltando para o gráfico, o suporte é um pouquinho abaixo acima do 18. Então a gente vendeu um pouquinho abaixo, que é o 18, né? Que é essa região aqui e aqui onde chegou. Então voltando para cá, a gente vendeu uma put no 18. E deixa eu só colocar o preço que a gente vendeu. A gente vendeu por 65 centavos. Tá 51 agora, né? Ela já, como o mercado subiu, ela já desvalorizou. Então 64 centavos. Então, a gente fez essa operação, ou seja, a gente ia pagar para montar uma trava de alta e agora a gente recebeu R$25 para fazer essa trava. Essa operação pode dar 175%, então, R$175, perdão, dá 700%, porque a gente acabou recebendo um crédito a mais ali pelaquela venda de uma put. E agora eu vou mostrar o payoff para vocês entenderem o que pode acontecer. Então, aqui, tirando o zoom, o que acontece? Se Embraer ficar perto dos R$18 da put vendida e dos 21 da call, a gente vai receber esse crédito de R$25 da operação. Caso ele suba e passe os 22,50, a gente não ganha mais, a gente limita o nosso lucro, por isso que é uma trava de alta com call. Então a gente comprou de 21, vendeu de 22,50, a gente pode ganhar aqui o total da operação R$175, que é 700%. Claro, você pode fazer lote de 100, lote de 1.000, lote de 2.000, de 10.000, né? Vai do tamanho da sua mão. Qual que é o nosso risco? O mercado cair, a Embraer cair, né? E ela passar o strike da put vendida. O que aconteceria nesse caso?
você tem duas opções. Você encerra a operação no prejuízo ou simplesmente você pode comprar o papel por R$18. Então, se ele cair de 20, que está agora, para 18, que dá 10%, então se ele cair 10%, a gente tem a possibilidade de comprar o papel por 18. Se a gente achar que é um valor razoável, a gente pode comprar e ficar com o papel e fazendo outras estruturas com as opções. E Olha só para aqui, fim... olha... pode falar. Não, pode falar, Tom, desculpe. Não, imagina. E então essa é essa estrutura. Se ficar parado, a gente ganha. Se cair um pouco, a gente ganha. Se cair muito, a gente pode perder, mas tem a opção de comprar o papel. E se subir muito, a gente ganha com a trava de alta com call. Era isso que eu queria comentar. Vejam, cara, eu achei fantástica a operação dos caras. E hoje, se mostrar o candle que ela meteu, depois que os caras fizeram a operação, pá, uma pancada para cima, foi perfeito o time, inclusive, poderia ter saído hoje já no lucro. Percebam o seguinte, os caras avaliaram o gráfico e o comportamento da ação e identificaram um padrão que teoricamente remetia à alta. Então, se o papel, a ideia era que o papel ia subir, eles quiseram montar uma operação para alta. Tá? Mas como ela fica naquela bate ali, eles também entenderam que esse negócio não ia bater em, sei lá, ia subir muito forte. Então eles, eu quero comprar uma call para surfar com a alta, mas como ela não vai subir tanto, eu acho, pelo gráfico, eu vou vender uma outra call aqui. Então eles montaram uma trava que se beneficia com a alta, portanto é uma trava de alta. Eu montei aqui, ó, só para ficar didático, ó, eles montaram uma trava de alta, ele comprou o strike 21 e pagou 91 centavos, e ele vendeu, dá para ver, Tamoli? Dá para ver sim. E ele vendeu o strike 22,50 e recebeu aqui 52 centavos, de modo que ele pagou nessa estrutura 39 centavos, tá? Isso aqui é uma trava de alta com call. Quando é que ele perde? Se o papel ficar abaixo do 21, essa vira pó e essa vira pó e ele não perde nada. Ou melhor, ele não ganha nada, ele perde o que ele pagou, 39 centavos. Se o papel ficar acima do 22,50, ele ganha a diferença dos strikes, que é 1,50 aqui, tá? Que é o spread da trava, menos os 39 que ele pagou. Só que aí, Tomboli foi pão duro, ele falou, cara, eu não quero pagar esses 39 não. Eu vou vender algo para custear essa trava de alta. O que foi que ele fez? Ele vendeu uma put. Ele vendeu uma put para custear essa trava de alta. Tá? Só que veja que ele precisava de 39 centavos e ele recebeu 65. O que é que ele poderia fazer? Ele poderia fazer metade do lote apenas, né, para poder pagar 1 quilo dessa trava de cima, ele pagaria com meio quilo dessa trava de baixo, dessa put vendida, e se expor menos na opção. Mas ele vendeu 1 quilo também, teoricamente. Então, 1 quilo aqui, ele ficou com lucro na montagem da operação. Se o papel explodir, beleza, ele vai ganhar o spread da trava, mais a diferença aqui dessa put que ele recebeu. Né? Ele precisava de 39 e recebeu 65. Qual é o prejuízo que ele vai ter aqui? Qual é a situação mais caótica, em tese? É se o papel despencar e as calls deles todas viram pó, né? Não deu gain, porque era trava de alta. Se o papel caiu, você perdeu. Né? E ele vai ou rolar essa put ou assumir o papel nos R$18, que como o Felipe mostrou, é uma zona que ela toda hora está ali. Então não faria tanto mal assim você acabar comprando essa ação a R$18, teoricamente. Mas